Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco o seu também, para isso você já sabe, né? Se inscreva nesse canal, ative as notificações, vá lá no Twitter, no Instagram, onde o diálogo acontece e compartilhe este vídeo com quem você conhece e exorte o deprimido, mas não com a exortação que dizem por aí, porque eu não sei você, mas eu quando era adolescente morria de medo dessa palavra porque era a hora da bronca, era a hora do puxão de orelha, mas será que é isso que exortação realmente quer dizer na Bíblia? A gente vê isso hoje direto, do original. Vem, ó meu bem, na descrição tem curso pra você. A gente vai falar sim de exortação hoje, mas não sem antes você dar uma passadinha na descrição desse vídeo, onde tem um link para o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico, um curso preparado com muito carinho para você que está começando nos primeiros passos na teologia, na interpretação bíblica. O link está aqui na descrição e lá você vai ver mais detalhes sobre o curso para saber se esse curso é para você, então dá uma clicada, confere lá. Exorte o deprimido, mas não do jeito que o pessoal costuma dizer que a exortação tem que ser feita. Em primeiro lugar, gente, depressão, quadro clínico de depressão, tem que ser tratado por profissionais. E só para dizer isso, esse vídeo já vale a pena. Só para falar que depressão tem que ser tratado por psicoterapeuta e por psiquiatra, já vale a pena. Devidamente habilitados, devidamente formados nas suas respectivas faculdades, porque depressão, no quesito clínico, é doença e precisa ser tratado por especialistas. Quer saber mais sobre o assunto? A questão do Whindersson Nunes, o que é depressão, depressão sobre pastores e tal. Tem um vídeo sobre depressão e pastores do Rodrigo Bibo, que vai passar aqui em algum lugar, e tem um vídeo da Fabi Bertotti sobre o caso do Whindersson, que também é o que eu recomendo. Corre lá assistir, porque os dois vídeos estão muito sensatos, muito bem feitos, muito bons. Agora, se você quer ajudar quem tá triste, quem tá chorando, exortação é a solução. E eu vou explicar isso para você, mas para conhecer isso melhor, a gente tem que entender o que essa palavra quer dizer quando Paulo a utilizou no Novo Testamento. E a gente vai ter uma ajudinha aqui das línguas originais para a gente poder alcançar o que os primeiros ouvintes escutaram, o que os receptores daquelas cartas de Paulo entenderam, o que Paulo quis dizer quando ele usou a palavra parakaleo no grego, que é a palavra que a gente traduz como exortação na língua portuguesa, nas Bíblias em português. Ele faz isso em algumas oportunidades. Eu vou me restringir ao contexto de Romanos, porque o contexto de Romanos ele é razoavelmente bem conhecido, é uma carta mais longa, em que a argumentação mais longa permite que a gente vislumbre melhor o contexto, e todo estudo de palavra-chave na Bíblia depende do contexto no qual a palavra está inserida. Então, quando a gente fala de parakaleo, que é a palavra no grego, para exortação, existem três possíveis sentidos. O primeiro sentido é pedir, mas pedir intensamente, enfaticamente, suplicar. E isso aparece em Romanos, até por isso eu estou usando essa carta. Aparece em Romanos num versículo bastante famoso, Romanos 12:1, quando a gente fala: rogo-vos, pois, não os deixem amoldar pelos padrões desse mundo, mas transformem-se, né? Pela renovação da vossa mente. Quando você fala rogo-vos, né? Quando você tem ali, eu peço a vocês, eu rogo que vocês se transformem, que vocês não se deixem amoldar por este século. Esse verbo rogar aí no original é parakaleo, pedir, e pedir enfaticamente. Esse é um possível uso. O segundo uso é o uso que dá origem à tradução exortação, que a gente conhece tão bem. E a palavra exortação, mesmo na língua portuguesa, se você for ao dicionário da língua portuguesa, não é puxão de orelha, é dar ânimo. Por isso que quando você vai lá na Revista Atualizada e na NVI, você tem duas traduções diferentes. A Revista Atualizada usa exortação, que é dar ânimo, e a NVI diz dar ânimo, são sinônimos. Agora, dar ânimo em que sentido? E aí existem dois possíveis sentidos para isso, tá? Então, vamos falar primeiro de exortação nesse sentido de dar ânimo, de animar uma
tropa no ambiente de batalha. Isso aparece muito comumente na literatura grega. Se você pegar Xenofonte, por exemplo, Xenofonte era filósofo, discípulo de Sócrates e era também soldado mercenário. E quando ele usa a palavra paracaléu, o que ele está querendo dizer ali? Em que contexto que isso é utilizado? Existe um grande desafio para a tropa e essa tropa precisa ser animada, exortada pelo seu líder. Então, a figura, a imagem que você tem que ter em mente é lá no Senhor dos Anéis você tem o Aragorn, você tem o Rei Théoden, ou nos 300 de Esparta você tem o líder militar gritando, a tropa toda gritando atrás, porque essa tropa precisa de uma grande injeção de ânimo, porque existe um grande desafio a ser suplantado, né? Então, esse sentido militar de dar ânimo, que também aparece na literatura judaica intertestamentária, aparece no livro de 1º e 2º Macabeus, que está lá na Bíblia Católica, na Bíblia Protestante não, mas está na Septuaginta, por exemplo, né? Então, no livro de 1º e 2º Macabeus, a palavra paracaléu aparece nesse sentido de injeção de ânimo militar para a superação de um desafio que pode ser físico, pode ser em guerra, ou pode ser também um grande desafio metafórico. E aí em Romanos 12:8, quando a gente fala de ânimo para superar um grande desafio, parece fazer bastante sentido quando a gente leva em consideração o contexto de todo o capítulo 12. Qual que é o grande desafio do capítulo 12? Não se deixar amoldar pelos padrões desse mundo. Isso é um grande desafio a ser superado. E por isso a igreja tem as suas ferramentas para superar esse desafio e os vários membros da igreja que compõem o corpo de Cristo, cada um tem a sua função, o seu dom diferente e alguns deles têm esse dom de injetar ânimo nessa igreja para que ela seja capaz de superar os desafios que se apresentam quando o mundo que nos cerca, em especial na capital do grande império da antiguidade, que é Roma, esses desafios do mundo que nos cerca se apresentam diante de nós. Claro, alguém poderia interpretar, então esse é um ânimo militar e Paulo está enfatizando um movimento revolucionário dentro de Roma. Não, por isso que a gente tem Romanos 13, em que a igreja é exortada, animada a resistir pacificamente, a não desafiar as autoridades. Não é desse tipo de desafio que a gente está falando. A gente está falando de não deixar que a nossa mentalidade seja possuída pelos ditames da cultura que nos cerca, né? Então parece fazer bastante sentido que exortação aqui em Romanos 12:8 pertence às pessoas que têm o dom de injetar na igreja um ânimo para superar esse desafio da cultura hostil que nos cerca. Ora, a igreja hoje precisa muito desse ânimo. Pessoas sofrem, pessoas choram, porque os desafios que se apresentam ao nosso redor são grandes e precisam ser suplantados, precisam ser superados, né? Se a gente for falar, por exemplo, de gente que sofre perseguição física, é natural que essas pessoas chorem, né? Nós estamos aqui há alguns dias dos atentados da Páscoa do Sri Lanka. Essas pessoas precisam de uma injeção de ânimo, essas pessoas precisam ser animadas para poder superar os desafios que se apresentam ao redor delas. E nós temos, claro, em menor escala, sentindo de uma outra maneira, também os desafios que temos que superar, e ao redor de nós existem muitas ameaças à igreja. Somos enviados como ovelhas ao matadouro todos os dias. Não por acaso também Romanos. Quem está em envio missionário, aqueles de nós que compraram a briga da missão e está vivendo em envio missionário, nós todos precisamos dessa injeção de ânimo. Agora, justamente porque nós somos contraculturais e encaramos de frente esse desafio de não nos deixarmos moldar pelo mundo, essa injeção de ânimo, ela ocorre de maneira muito especial no Novo Testamento. Por que eu estou falando disso?
porque esse ânimo ele tem um segundo sentido na antiguidade clássica. Paracaléu é o mesmo radical de Paracletos. Para quem sabe, é mais pentecostal talvez, sabe que quando eu falo de Paracletos eu estou falando do Espírito Santo Consolador. E a palavra Paracaléu pode também ter o sentido de confortar e consolar. E na antiguidade clássica, na antiguidade grega e romana, o papel de alguém que consola, o papel de alguém que conforta é super importante, mas mesmo esse é desafiado pela cultura cristã. Do que eu estou falando? A gente está falando aqui, Paulo está dizendo o seguinte, aquele que exerce a exortação, que faça segundo o seu dom, que tenha o dom de exortar. Porque exortar não é fácil, dar ânimo não é fácil, dar ânimo é uma arte. E naquele contexto da Grécia Antiga, da Roma Antiga, existe uma arte de exortar, de dar ânimo, que é exercida especificamente pelos filósofos. Existe um ofício de consolador oficial, de confortador oficial no momento da dor. E você precisa ser um filósofo para exercer esse ofício, você precisa ser um filósofo treinado na paideia, no ideal grego, para que você seja capaz de exercer isso com sabedoria. Agora, o detalhe é que quando você lê os filósofos do tempo de Paulo, do tempo dos cristãos do primeiro século, como eles são instados a exercer esse conforto, você percebe que o cristianismo é totalmente diferente e, mais uma vez, ele desafia os valores da cultura, porque o consolador e o confortador ali do período do cristianismo, dentro da filosofia grega, o principal objetivo dele é fazer a pessoa parar de chorar. Engole esse choro. Engole esse choro agora. Dá uma risada, porque você precisa superar a dor. Superar a dor é um dos ideais platônicos em A República, por exemplo. A suplantação da dor, da angústia, do luto e engolir o choro é uma coisa importante. E os filósofos estoicos, eles bebem nessa tradição e vão muito além até do que Platão diz em A República. E você pega Sêneca, por exemplo, em algumas passagens de Sêneca ele vai dizer, olha, engole esse choro porque não pega bem para um governante ou para alguém da sua posição social ficar chorando pelos cantos. A exortação cristã e o ânimo cristão vão numa outra direção. Primeiro porque, de novo, no livro de Romanos, Paulo não se permite deixar de lamentar. Enquanto Sêneca, que é um filósofo contemporâneo de Paulo, conselheiro de Nero, imperador romano, Sêneca está dizendo, lamentar não adianta nada, então não vamos chorar sobre o leite derramado. Eu estou parafraseando Sêneca aqui, ele não diz exatamente isso, mas é mais ou menos nesse sentido. Paulo está dizendo o seguinte em Romanos 9, eu tenho uma dor incessante no meu coração, por causa dos meus irmãos judeus que não aceitam o evangelho. Uma dor incessante. Paulo não se furta de lamentar. A lamentação é super importante para Paulo. E a fé cristã nos ensina não de um Deus que manda a gente engolir o choro, mas de um Deus que nos promete que no final escatológico dos tempos enxugará do nosso rosto a lágrima. Portanto, aqueles entre nós que estão enfrentando grandes desafios e por isso andam tristes, por isso andam deprimidos, eles precisam de um dom sobrenatural da nossa parte, junto ao Espírito Santo de Deus, e que a gente peça esse dom e essa sabedoria para que a gente saiba oferecer o nosso ombro, para que eles possam limpar as lágrimas. Nós somos e exercemos o papel do Cristo ressurreto entre os nossos irmãos. Ele, o Cristo, que enxugará dos nossos rostos as lágrimas, hoje, aqui e agora, eu e você exercemos esse papel com um dom que nós pedimos diante de Deus. Nos dá o dom para que a gente possa, ao lado do nosso irmão que está triste, chorar junto com ele, enxugar as lágrimas dele e dizer para ele o seguinte, você não precisa passar por essa barra sozinho. Portanto, crente nunca vai dizer, você está deprimido? É falta de Deus. Você está deprimido? Engole esse choro. Você está deprimido? Bota um sorriso nesse rosto. Não. Crente vai dizer o seguinte, você está deprimido? Deixa eu chorar e te escutar junto com você. Senta aqui do meu lado que a gente vai chorar, eu vou te escutar,
a gente vai chorar junto. E a gente vai limpar a lágrima um do outro. E a gente vai pedir a Deus, Deus nos dá esse dom sobrenatural de injeção de ânimo para superar esses desafios, porque o Paracletos, o Consolador, ele há de conceder a mim e a você esse dom de confortar e de consolar, tá certo? Isso é exortação, direto do original. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários o que você aprendeu, compartilha com os seus amigos esse vídeo e não deixa de passar aqui na descrição desse vídeo para curtir, conferir o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima!